Os containers resolvem ou ao menos diminuem os problemas das máquinas virtuais que eu acabei de comentar. Eles são utilizados para encapsular uma determinada aplicação e suas dependências. Assim como no container da imagem, podemos entender que ele isola os recursos presentes nele do mundo exterior, ou no caso do sistema operacional que está rodando na máquina. Outro fato importante é que eles são stateless e imutáveis. Ser stateless significa que o estado atual do container não é armazenado no container, ou melhor, é armazenado somente durante o tempo de vida do container. Caso ele seja finalizado, por padrão, tudo que foi criado nele é perdido. Já ser imutável significa que o container é criado a partir de uma imagem imutável. Uma imagem pode ser entendida como o estado inicial do container. Por exemplo, a imagem do Tomcat, que é um servidor de aplicações, já contém o Tomcat instalado. Portanto, um container iniciado a partir dessa imagem também já terá o Tomcat instalado. Nós veremos maiores detalhes no próximo vídeo, onde conheceremos o Docker, talvez a plataforma mais famosa para a execução de containers. Em vez de virtualizarem os recursos físicos da máquina, como é feito pelas máquinas virtuais, os containers virtualizam o sistema operacional da própria máquina, não necessitando inicializar um novo sistema operacional, pois utiliza os recursos do sistema operacional da máquina que já está sendo executado. E por isso seu tempo de inicialização tende a ser bem inferior ao de uma máquina virtual. Outra vantagem é sua utilização em outros ambientes, que fica facilitada, uma vez que, como eu disse anteriormente, os containers não mantêm o estado no próprio container. Para entender melhor como funciona um container, vamos analisar a arquitetura sobre a qual são executados os containers. Na figura, é possível verificar que cada um dos containers, os quais são representados respectivamente pelos retângulos verde, laranja e amarelo, disponibiliza uma aplicação e suas dependências. Eles são executados acima de uma outra camada que na figura aparece como Docker Engine, mas que pode representar qualquer outro container engine. Nós vamos ver que são vários. O importante é se ater ao fato de que essa camada é responsável por virtualizar o sistema operacional, permitindo que os containers possam utilizar os recursos do sistema operacional instalado na máquina. Nesse tipo de virtualização são usadas funcionalidades do sistema operacional para isolar os processos que rodam nos containers e permitir que eles acessem somente os recursos de processamento, memória e espaço em disco reservados para o container. Colocados lado a lado, fica mais fácil perceber a diferença entre máquinas virtuais e containers. Enquanto o container é um pacotinho que encapsula apenas a aplicação e suas dependências, a máquina virtual encapsula também o sistema operacional e o estado da máquina, o que consome mais recursos. Por esses fatos, os containers inicializam de maneira mais rápida e são mais fáceis de serem migrados, pois não apresentam dependência de estado. Com tudo o que eu falei, pode parecer que os containers são sempre melhores que máquinas virtuais, mas essa não é a realidade. Tudo depende do contexto e as máquinas virtuais continuam sendo muito importantes. Elas inclusive podem ser usadas para rodar containers. Bom, por hoje é só isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha ficado mais claro para você as diferenças entre máquinas virtuais e containers e por que os containers têm sido tão utilizados.